Quando o míssil balístico intercontinental russo Satan II, capaz de carregar armas nucleares, foi testado pela primeira vez em 2022, o presidente Vladimir Putin chamou-o de uma arma única que faria outros países, ameaçando a Rússia a pensar duas vezes. Ele também disse que o míssil tinha as mais altas características táticas e técnicas e não tinha análogos no mundo. Em 2024, a única característica marcante do Satan II parece ser sua capacidade de se autodestruir antes mesmo de sair da plataforma de lançamento de teste, levantando a questão se até o míssil já se cansou da liderança de Putin. O teste fracassado abalou profundamente a retórica exagerada do regime de Putin, contrariando suas expectativas de impacto global. Mas como essa poderosa arma de constrangimento em massa falhou tão espetacularmente? E como até sabemos disso, dado a obsessão do Kremlin em manter seus desastres em segredo? Todas as respostas estão neste vídeo. Agora, uma pergunta pode surgir de imediato. O que a Rússia está fazendo testando mísseis nucleares, enquanto o país está se desmoronando? 2 anos e meio depois do que deveria ser um conflito de Davi contra Golias, a Ucrânia, também conhecida como Davi, conseguiu assumir o papel de invasora com sua incursão na região de Kursk e envergonhar Golias praticamente todos os dias. E aqui, Putin e seus comparsas estão jogando bingo de lançamento de mísseis. O teste nuclear wannabe da Rússia foi uma manobra desesperada para salvar sua reputação através da intimidação. Outrora considerada a segunda maior potência militar do mundo, a Rússia agora é motivo de chacota no campo de batalha ucraniano, enfrentando humilhação e derrota desde o início da invasão. Por isso, Putin e seus capachos tentam salvar a face, e com os soldados russos caindo rapidamente, seus supostos tanques superiores virando sucata pelos veículos Bradley, basicamente táxis de batalha glorificados, e sua antes poderosa frota do Mar Negro sendo destruída por um país sem marinha, a última coisa que Putin pode se gabar é do arsenal nuclear russo. E ele se dedicou seriamente aos esforços de última hora. Putin anunciou a suspensão da participação da Rússia no tratado New Strategic Arms Reduction Treaty, um pacto de armas nucleares. Em fevereiro de 2023, este último pacto de controle de armas nucleares entre Rússia e Estados Unidos foi projetado para limitar o número de ogivas nucleares que cada país poderia possuir. Foi um gesto simbólico de estabilidade e contenção em um mundo cada vez mais volátil. Com a guerra se voltando contra ele, Putin ignorou os protocolos de controle de armas nucleares para projetar poder e intimidar seus inimigos. Foi também quando Putin anunciou que a Rússia retomaria os testes nucleares, pois seu principal inimigo, os Estados Unidos, também o estava fazendo. Os Estados Unidos realizaram um teste de lançamento do míssil balístico intercontinental Minuteman III em setembro de 2023. A diferença entre este teste e o que aconteceria na Rússia 1 ano depois é que os Estados Unidos conseguiram lançar seu míssil. O veículo de reentrada do míssil balístico intercontinental conseguiu viajar cerca de 4.200 milhas até o atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall, acredite ou não. A Rússia acreditava que poderia replicar o sucesso dos Estados Unidos e superar seu adversário, mas isso é apenas exibicionismo. Sergei Karakayev, comandante das forças de mísseis estratégicos da Rússia, anunciou que o país planeja realizar 7 testes de míssil balístico intercontinental em 2024. O destino final desses testes pode merecer um vídeo à parte, mas neste, veja como Putin e sua equipe de propaganda tentaram retratar uma imagem de invencibilidade por trás do arsenal nuclear russo. O constrangimento épico no final torna as tentativas de postura anteriores ainda mais divertidas, começando com o principal manipulador de informações do Kremlin, Putin. Em junho de 2024, Putin realizou uma rara coletiva de imprensa com editores seniores de veículos de mídia internacionais. Na conferência, Putin novamente ameaçou usar armas nucleares, inclusive justificando tal ação. Ele mencionou que possuem uma doutrina nuclear. Veja o que está escrito. Se as ações de alguém ameaçarem nossa soberania e integridade territorial, consideramos possível usar todos os meios disponíveis. Isso deve ser tratado com seriedade. Em setembro de 2022, Putin declarou ousadamente que não estava blefando. Então parece que ele trocou sua bravata por um tom mais cauteloso.
E isso pode ser devido à realidade ter alcançado sua fanfarronice, deixando-o com uma dose pesada de humildade, ou talvez porque foi provado repetidamente que ele estava de fato blefando. A permissão dada à Ucrânia para atacar solo russo com armas ocidentais, que resultou nas ameaças de Putin, provavelmente é a 100ª linha vermelha que ele traçou na areia. Repetidamente, ele declara ser o ponto de não retorno, só para ver a Ucrânia avançar, esvaziando seus avisos e promessas militares. O próximo a ameaçar a aniquilação nuclear e exagerar um fracasso massivo é Dmitry Medvedev, secretário adjunto do Conselho de Segurança russo e, possivelmente, o príncipe palhaço do Kremlin. O ex-presidente da Rússia, Medvedev, usou o Telegram em setembro de 2024 para ameaçar transformar Kyiv em uma enorme mancha cinzenta derretida. Embora suas divagações erráticas sejam boas demais para não serem compartilhadas na íntegra, resumiremos em prol da brevidade e sanidade. Medvedev começou sua mensagem descrevendo como o mundo ocidental vê as ameaças russas de aniquilação nuclear. Ele disse que o Ocidente acreditava que os russos não cruzariam a linha e que eles só queriam assustar o Ocidente. Afinal, quem precisa de um apocalipse, ele acrescentou. Essa é provavelmente a única parte sensata de toda a sua mensagem, juntamente com considerar o conflito nuclear uma história ruim com um desfecho terrível e chamar uma resposta nuclear de uma decisão extremamente complexa, com consequências irreversíveis. Ouvindo isso, você pode pensar que Medvedev teve um momento de clareza, um breve lampejo de razão em meio à sua usual fanfarronice. Ele disse que os pretensiosos imbecis anglo-saxões se recusam a admitir que a paciência de alguém só pode ser testada por um tempo limitado. No final, certos analistas ocidentais moderados provavelmente estarão certos ao alertar que os russos possivelmente não usarão essa resposta, embora ainda seja uma possibilidade. Ele finalizou sua mensagem dizendo, e então acabou. Uma enorme mancha de bagunça cinza derretida no lugar onde a mãe das cidades russas, o nome histórico de Kiev, uma vez ficou. Ele até jogou um palavrão em inglês no final para garantir. Com essa mensagem bizarra em mente, você provavelmente entenderá por que o Departamento de Estado dos Estados Unidos respondeu ao que eles chamaram de bobagem padrão do Kremlin, com uma única frase. Agora sabemos que não devemos levar Medvedev a sério. A peça final do quebra-cabeça da propaganda veio de Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia e mestre da desinformação do Kremlin. Dias antes do míssil Satan II explodir no rosto de Putin, Lavrov fez um aviso teatral ao Ocidente, afirmando que o arsenal nuclear de Moscou estava pronto para combate. Em um discurso que parecia de um filme B, Lavrov declarou: "Falamos sobre linhas vermelhas, esperando que nossas avaliações e declarações sejam ouvidas por pessoas inteligentes que tomam decisões." Ele acrescentou estar convencido de que, nessas situações, os tomadores de decisão entendem o que o Kremlin diz, pois ninguém deseja uma guerra nuclear. As declarações de Lavrov visavam preparar o terreno para este grande teste, uma demonstração de força para intimidar quem ousasse questionar a determinação russa. Mas ficou claro que o plano inteiro estava fadado ao fracasso em vez de provocar medo. Enquanto Lavrov falava poeticamente sobre as armas com graves consequências para os líderes ucranianos, ele apenas tornou o fracasso do próximo lançamento ainda mais risível. Sobre o lançamento, ou melhor, a tentativa de lançamento, vamos finalmente analisar o que ocorreu naquele fatídico dia de setembro. Segundo Pavel Podvig, analista responsável pela pesquisa da Força Nuclear Russa, a tentativa de lançamento do Satan II provavelmente aconteceu em 9 de setembro de 2024. Podvig chegou a essa conclusão com base em um aviso para missões aéreas emitido para pilotos na área em 17 de setembro e cancelado 2 dias depois, em 19 de setembro. A notificação Notice to Airmen é uma medida de segurança crucial na aviação, alertando pilotos sobre potenciais perigos nas proximidades. Neste caso, parece que o exército russo estava tentando criar uma zona de exclusão aérea para o iminente teste de mísseis, provavelmente esperando garantir que nada interferisse em sua grande demonstração de poder de fogo. A demonstração deveria ocorrer no cosmódromo de Plesetsk, uma localização estratégica em Arkhangelsk, Rússia.
localizado a cerca de 805 quilômetros ao norte de Moscou e 250 quilômetros a leste da fronteira finlandesa, este centro espacial é o local de lançamento orbital operacional mais setentrional do mundo. Plesetsk, originalmente desenvolvido como local para o míssil soviético R-7 Semyorka durante a Guerra Fria, evoluiu para um centro de lançamentos militares e de satélites, sendo um ativo crítico nas capacidades de defesa e espaciais da Rússia. Considerando isso, não é surpreendente que este local, rodeado por florestas de pinheiros boreais e terreno plano, tenha sido escolhido para uma poderosa demonstração da força militar russa. Contudo, acabou sendo apenas um pano de fundo para mais um imenso fracasso russo. Desta vez, o fracasso envolveu o míssil balístico intercontinental superpesado RS-20 e 8 Sarmat, conhecido pelo nome coloquial Satan II. Vamos conhecer um pouco melhor este infame míssil antes que ele inevitavelmente entre para os anais das gafes militares. O RS-20 e 8 Sarmat é um míssil balístico intercontinental de 3 estágios, baseado em silos e movido a combustível líquido, que substituirá o modelo R-36M da era soviética no arsenal russo. O R-36M era o míssil Satan oriundo com a nomenclatura da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O Satan II tem 115, 2,4 metros de comprimento, quase 3 metros de diâmetro e um peso de lançamento de aproximadamente 460 mil libras. Com um alcance operacional impressionante de 11 mil milhas, o Satan II poderia mirar com precisão quase qualquer local nos Estados Unidos e na Europa. E isso, claro, se ele de fato conseguir lançar antes. Sério, o míssil RS-20 e 8 estar em solo é o melhor cenário para o mundo. O míssil pode carregar até 10 toneladas de carga útil por isso. A enorme capacidade de carga útil permite uma variedade de opções de ogivas, incluindo veículos de deslizamento hipersônico, veículos de reentrada múltipla independentemente direcionáveis e ogivas nucleares. No total, o Sarmat supostamente pode carregar até 10 grandes ogivas e 16 menores. Essa versatilidade ameaçadora e capacidade impressionante fazem do RS-20 e 8 um componente significativo da dissuasão estratégica russa. Foi uma das 6 armas estratégicas russas reveladas por Putin em 2018, prometendo reforçar o poderio militar da Rússia em um cenário global cada vez mais tenso. O Satan II foi introduzido em 2018 e testado pela primeira vez em 2022. Isso indica que não se trata de uma arma soviética antiga fadada ao fracasso por conta da idade avançada e engenharia duvidosa. Não, é um míssil de última geração recém-saído da linha de montagem. Ainda assim, em 19 de setembro, em vez de rugir pelos céus, o Satan II dramaticamente e constrangedoramente permaneceu parado. Em suma, o suposto teste de míssil balístico intercontinental falhou antes de iniciar. De acordo com Podvig, o Sarmat provavelmente explodiu durante o desabastecimento, deixando uma enorme cratera no solo. Relatos do incidente surgiram primeiro nas redes sociais, notavelmente do analista de código aberto ActiveOnKeys, anteriormente no Twitter sob o nome de ManMirCon. O analista observou que o míssil detonou no silo, destruindo completamente o local de lançamento ao redor. Isso foi posteriormente confirmado por várias grandes emissoras de notícias. Você pode se perguntar, como um míssil pode causar tanta destruição antes mesmo de decolar? A resposta está nas capacidades do Sarmat que já discutimos neste vídeo. Para que um míssil alcance até 11 mil milhas, precisa de muito combustível. Todo esse combustível cria mais do que suficiente potencial explosivo a bordo do míssil. Quando as coisas deram errado, o combustível fez o que faz quando é incendiado. Ele explodiu. Essa resposta pode surpreendê-lo, já que temos nos referido ao Satan II como um míssil nuclear. Embora este míssil seja capaz de carregar armas nucleares, é importante ressaltar que ele não estava carregado com ogivas nucleares durante este teste catastrófico. Além disso, o fato de ter sido um teste indica que o míssil não carregava ogivas reais, apenas falsas para a coleta de dados. Mas como sabemos que os Sarmats não decolaram e simplesmente explodiram perto do chão? Existem duas razões principais. Primeiro, a destruição ao redor do silo de mísseis indica uma falha logo após a ignição. Segundo Timothy Wright,
do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, isso sugere que a primeira fase do míssil falhou em acender corretamente ou teve uma falha mecânica catastrófica, caindo de volta no silo e explodindo. Durante testes de mísseis, a aeronave de reconhecimento Cobra Ball, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, é sempre implantada para monitorar o lançamento. Porém, a ausência desta aeronave nas etapas finais do teste indica que o míssil não decolou. O silêncio desses observadores atentos fala alto. Se não estão no ar, provavelmente não há nada que valha a pena assistir. Parece que, assim como seu comandante supremo Putin, o Satan II é só fala e nenhuma ação. Mas espere um segundo, como nós até sabemos sobre essa falha em primeiro lugar, não é como se a Rússia transmitisse com entusiasmo um erro colossal desses. É aí que a inteligência de código aberto salva o dia. Imagens de satélite analisadas por especialistas nos dão um lugar na primeira fila para o massacre. Os analistas do Menmir-Kun compartilharam imagens de satélite inéditas da Planet Labs, uma empresa americana de imagens da Terra. A imagem em questão, capturada em 21 de setembro de 2024, às 6h50 da manhã, tempo universal coordenado, oferece um vislumbre inegável da destruição. Ao comparar com imagens de satélite de 10 de julho do mesmo local, fica evidente que algo deu muito errado. O que era um local de lançamento imaculado agora está reduzido a uma bagunça cheia de crateras. O contraste marcante entre as imagens e a cratera de 60 metros não deixa dúvidas. Foi um teste falho e espetacular, por sinal. Mas aqui está o pulo do gato. Conhecedores do histórico de testes do míssil RS-20 e 8 Sarmat não se surpreenderão com esse resultado. Lembra do primeiro teste deste míssil que mencionamos no início, o de 2022? Esse é o único teste de voo bem-sucedido que ele já realizou. Desde abril de 2022 foram fracassos consecutivos. Pegue fevereiro de 2023. 2 dias antes da visita de Biden a Kyiv, a Rússia tentou mostrar força testando o míssil Sarmat novamente. Mas ao invés de uma demonstração triunfante de poder, o teste foi um completo fracasso. Segundo a agência de notícias independente russa Sirena, o Sarmat caiu logo após o lançamento, sem explicações. Funcionários dos Estados Unidos confirmaram mais tarde que o míssil falhou miseravelmente, somando mais um fracasso à sua lista crescente. Sem admitir a derrota, a Rússia tentou outro teste logo após os embaraçosos contratempos de fevereiro. Alerta de spoiler, também falhou. O lançamento foi cancelado por falha no sistema de controle central do míssil. Em outubro de 2023, ocorreu mais uma falha, desta vez no sistema de telemetria. Segundo Sirena, a falha ocorreu devido a um erro humano. Em novembro de 2023, o Sarmat caiu 77 segundos após o voo, pousando a cerca de 186 milhas do local de lançamento. Assim como no teste de fevereiro, não houve explicação do que deu errado. Em setembro de 2024, as coisas realmente atingiram o fundo do poço, literalmente. Então, o que nos resta é uma suposta arma de ponta que passou mais tempo cavando crateras do que voando pelo ar. Você pode pensar que esse histórico humilhante seria suficiente para dissuadir a Rússia de desfilar o Satan II como a joia da coroa de sua inovação militar. Surpreendentemente, este míssil entrou em serviço operacional em setembro de 2023, tornando-se o míssil balístico intercontinental de maior alcance e mais poderoso do mundo. No papel, é claro, mesmo após a explosão discutida neste vídeo e a destruição do local de lançamento, Nikolai Sokov, ex-funcionário russo e soviético de controle de armas, disse que Moscou provavelmente persistiria com o programa Sarmat. Quando seu míssil é melhor em paisagismo do que em lançamento, a única jogada lógica é continuar cavando. O Kremlin, por sua vez, manteve-se notavelmente discreto. Quando questionado sobre a suposta explosão, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, desviou do assunto, declarando que não tem nenhuma informação sobre isso. Classicamente, eles transferiram a responsabilidade para o Ministério da Defesa russo, que, sem surpresas, também não comentou. Na Rússia, quando os mísseis falham, a transparência também parece falhar. No resto do mundo, as reações foram mistas, mas majoritariamente indiferentes. Tom Caraco, diretor do projeto de defesa de mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, descartou o último teste de Sarmat como mero alarde nuclear.
Ele destacou que, enquanto os Estados Unidos modernizam suas forças nucleares mais antigas, a Rússia tem investido consideravelmente em projetos como o Sarmat. Apesar do esforço, o histórico recente do Sarmat sugere que ele é mais um tigre de papel do que uma fera temível. Além disso, os testes fracassados do míssil Sarmat não são os únicos de armamento nuclear mal sucedidos na Rússia. Em 30 de junho de 2023, a Rússia tentou testar seu aparelho Poseidon, oficialmente conhecido como Sistema Multifuncional Oceânico Status 6. Esta foi uma das 6 armas estratégicas anunciadas por Putin em 2018, junto com o RS-20 e 8 Sarmat. O Poseidon é um torpedo nuclear subaquático projetado para atingir áreas costeiras, navios e bases navais. Em junho, o torpedo teria sido lançado do silo e depois afundado, segundo testes. A falha ocorreu devido a um sensor defeituoso que impediu a inicialização do reator. Surpreendentemente, esse fiasco parece ter abalado a Rússia, pois o próximo lançamento, previsto para o final de outubro ou início de novembro, foi adiado, sem relatos de novos testes desde então. Outro teste extremamente mal sucedido ocorreu em 25 de outubro de 2023, quando o próprio Putin deveria supervisionar uma série de lançamentos presidenciais. Segundo a Sirena, o míssil RS-20 e 4 Yars caiu na segunda fase do voo, e o RS-M56 Bulava foi cancelado no último instante, apesar do Kremlin afirmar que tudo ocorreu normalmente. A antiga arma é um míssil balístico intercontinental, armado com termonuclear, alcance de 10.545 quilômetros e capacidade de transportar vários veículos de reentrada independentemente direcionáveis. O último é um míssil balístico submarino, criado para os submarinos nucleares russos da classe Borei. Este míssil tem um alcance de aproximadamente 8.278 quilômetros e pode transportar múltiplas ogivas. Mas o que o presidente russo pensa sobre o fracasso de seus lançamentos e todas as outras falhas que mencionamos no vídeo? Para Putin é negócio como de costume. Ameaças, propaganda e alguma deflexão engenhosa. Atualmente, ele está totalmente focado em evitar que o Reino Unido autorize a Ucrânia a utilizar os mísseis britânicos de longo alcance, Storm Shadow, contra alvos russos. Ele falhou em convencer os Estados Unidos a não fornecerem à Ucrânia mísseis Atacms de longo alcance e o sistema de mísseis táticos do exército que foram usados para atingir o solo russo. Em 25 de setembro, dias após a explosão catastrófica de um míssil nuclear no mesmo solo, Putin novamente alertou o Ocidente. Em reunião do Conselho de Segurança da Rússia, Putin informou que o Kremlin atualizava sua doutrina nuclear devido ao cenário global em rápida mudança, com novas ameaças e riscos, segundo ele. Um ponto importante desta doutrina atualizada é que qualquer agressão contra a Rússia por um Estado não nuclear, especialmente se apoiado por uma potência nuclear, seria visto como um ataque conjunto à Rússia. Isso expande as ameaças percebidas e eleva o potencial para o envolvimento nuclear. Putin definiu condições específicas em que a Rússia poderia partir para o uso de armas nucleares, especialmente em um grande ataque com mísseis, aeronaves ou drones. Ele ressaltou que o uso de armas nucleares também seria justificado se a Rússia ou Belarus sofressem uma agressão convencional. Essas observações indicam uma mudança significativa na postura nuclear de Moscou, ampliando a interpretação de quando armas nucleares seriam consideradas necessárias. É evidente que Putin fará todo tipo de manobra mental para justificar sua postura progressivamente mais agressiva. Poucos dias antes do último desastre com o míssil Sarmat, Putin realizou uma coletiva de imprensa que pode ser descrita como uma aula na arte da deflexão. Com uma expressão séria, ele inventou uma história sobre por que o uso potencial de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente contra a Rússia era insuportável. No mundo de Putin, o exército ucraniano parece ser incapaz de operar armas de alta tecnologia sem o auxílio da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em seu estilo típico, ele afirmou que somente o pessoal militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte pode designar missões de voo, sugerindo que a única forma dessas armas de longo alcance serem usadas na Ucrânia é com o envolvimento direto da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
Putin afirmou que qualquer envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte no conflito seria equivalente a uma declaração de guerra contra a Rússia. Ele defendeu que a decisão de usar armas de longo alcance significará envolvimento direto. E o envolvimento direto da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia é um ato de guerra, segundo Putin. Suas palavras exatas foram que isso significará que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos e a Europa estarão em guerra com a Rússia. Se for o caso, considerando a mudança na essência do conflito, tomaremos decisões apropriadas em resposta às ameaças impostas a nós. Mas sejamos honestos, todo esse discurso é apenas uma tentativa de se proteger da crescente pressão das falhas militares em campo. Afinal, se os mísseis dele estão explodindo no próprio quintal, ele não quer que pensem que não consegue lidar com um pouco de ajuda ocidental. Mas o que você acha das afirmações de Putin sobre a capacidade da Ucrânia de usar armas ocidentais sem ajuda direta da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Ele tem motivos para estar preocupado? Voltando ao tema do vídeo, o que você acha que a recente falha do míssil Sarmat revela sobre as capacidades militares da Rússia e como isso afetará a estratégia nuclear russa daqui para frente? E por último, e talvez mais importante, quanto de humilhação um presidente pode suportar antes de considerar uma nova carreira? Deixe seus palpites nos comentários abaixo.